Olá, meu irmão, minha irmã, da paróquia de São João Batista, da Praça Cruzeiro, em Rio Bonito. É uma alegria muito grande poder partilhar dessa experiência do último dia da nossa novena ao querido padroeiro São João, a quem eu sei que vocês todos têm um carinho, uma admiração e uma devoção muito grande. O tema hoje que nos é proposto é uma parte do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 4 e 5. Ide contar a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o Evangelho é anunciado aos pobres. É muito interessante compreender o contexto deste Evangelho para que a gente penetre no coração do tema de hoje. Preparem-se para tempos melhores. João Batista estava na prisão, sua vida já estava como que se encaminhando para o fim, e ele então chama alguns dos seus discípulos e pede que seus discípulos vá ao encontro de Jesus, para que então ele possa saber notícias, para se de fato era Jesus mesmo quem havia chegado, se ele era o Messias. Não porque João duvidasse, mas porque a chegada do Messias era então acompanhada de prodígios e de sinais. E é isso que os discípulos de João fazem. Eles vão, chegam até Jesus e perguntam: olha, João mandou perguntar se é o Senhor mesmo ou se devemos procurar a outro. E Jesus não responde nem que sim e nem que não. O que Jesus diz? Jesus vai dizer: olha, vá dizer para João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Por quê? Porque Jesus ele veio para realizar uma promessa neste mundo, uma promessa de boa nova, de evangelho, de boa notícia, que acontece por meio de palavras e que acontece por meio de obras. Então Jesus não manda responder a João apenas sim ou não. Jesus vai dizer: olha, as obras estão aqui, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão ficando limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e o Evangelho é anunciado aos pobres. Este episódio, meu irmão, minha irmã, é um episódio carregado de drama, mas também de alegria. Assim como a vida de cada um de nós. Ela é feita de dramas, de momentos de dificuldades, de exigências, mas também de anúncios de boa nova. João, na prisão, via a sua vida se consumindo como o pavio de uma vela, ao toque do fogo. E ao saber que João estava preso, Jesus então começa o seu ministério, já mandando anunciar que o reino de Deus, que João havia anunciado, estava próximo. E esse reino é o próprio Jesus. E o tema de hoje, no último dia da nossa novena, é um tema que também deve permear a nossa vida de esperança. Preparem-se para tempos melhores, vai dizer o Papa Francisco, numa entrevista que deu sobre o coronavírus. E ele vai continuar: porque nestes tempos, lembrar isso que temos passado nos ajudará. O Papa está dizendo que é preciso criar esperança, é preciso criar um terreno fértil para que, lá na frente, a gente aprenda a viver melhor, olhando para o hoje da nossa história. Cuidem-se para um futuro que está por vir. E quando ele chegar, lembrar o que se passou lhes fará bem. Cuide do agora,
mas para o amanhã. Aqui, meus irmãos e irmãs, está algo que é fundamental para cada um de nós que somos cristãos. É preciso recordar que a vida de cada um precisa ser permeada pela espiritualidade da memória. A espiritualidade da memória faz você recordar os benefícios, as maravilhas, as grandezas que Deus já realizou por você, em você e através de você. Quando nós vivemos uma amnésia espiritual, isso é quando nós nos esquecemos do que Deus fez, onde Ele agiu, nós caímos no grande perigo da ingratidão e de uma tristeza que não tem nenhum fundamento cristão. A palavra evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. E a gente declarar que os tempos que estão por vir é um tempo de graça, um kairos de Deus, e não somente um tempo cronológico, tem as suas raízes naquilo que nós acreditamos profundamente, de que o Senhor Jesus é o Deus da história. E por isso nós podemos ter esperança. E o Papa Francisco então vai alertar a toda a igreja, principalmente através da encíclica Evangelium Gaudium, que nós precisamos ser portadores da alegria do Evangelho. Em um mundo pessimista, em um mundo onde está precisando cada vez mais combater as fake news, em um mundo onde as pessoas estão ficando cada vez mais angustiadas, nós precisamos ser portadores de uma boa notícia. E o Papa vai dizer, o Evangelho é uma boa nova, portadora de uma alegria contagiante, porque contém e oferece uma vida nova. Estes tempos que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, de notícias ruins, é óbvio. Se nós deixamos que todas essas notícias entrem em nós, elas causam um estrago profundo. Mas também este momento difícil que nós estamos vivendo, precisa ser permeado de esperança. Também sobre as sombras da morte que pairam sobre o mundo, é preciso lançar a luz do ressuscitado. E o Papa Francisco vai dizer, em uma de suas mensagens em novembro de 2017, a igreja precisa dos que proclamam o Evangelho com entusiasmo e sabedoria, de quem acende a esperança e gera a fé. E aqui está uma missão minha e sua, meu irmão, minha irmã, de sermos semeadores de esperança e de fé, e de contar a João. Hoje nós somos esses mensageiros que precisam levar aos que estão aprisionados pelo medo, pela angústia, pelo sofrimento, a boa nova do Evangelho. E olha só o que o Papa Francisco vai dizer. Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota que nos transforma em pessimistas, lamurientos e desencantados com cara de vinagre. Não é o padre Tiago que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é o Papa. Quando nós deixamos que essas más notícias, que as tristezas desta vida sejam maiores do que a alegria, a esperança que brota do Evangelho, nós nos transformamos em pessimistas, lamurientos e desencantados com cara de vinagre. Ah, meus irmãos, que tristeza uma comunidade, uma paróquia, um povo, que mesmo no meio das dificuldades, se transforma, ao invés de um povo com fervor e ousadia para anunciar o Evangelho, se transforma num povo pessimista e lamuriento.
Nunca nada dá certo, nada se pode fazer e não permite a criatividade do Espírito Santo, mesmo nestes tempos difíceis. Quero terminar, meus irmãos e minhas irmãs, convidando a cada um de vocês, desta querida comunidade, a viverem a graça de serem portadores da Boa Nova. No mundo já existem pessoas que espalham tristeza demais, má notícia demais. Existem pessoas pessimistas, lamurientas, mas nós cristãos precisamos sempre viver a graça da alegria que o Senhor nos dá. Como João Batista, neste trecho do Evangelho de hoje, existem muitos irmãos nossos, trancados, com medo, com a vida a fio, fazendo a experiência deste tempo com um tempo de grande provação. A essas pessoas, nós católicos, precisamos levar uma palavra de esperança, de conforto, daquilo que vimos e que ouvimos, porque nós acreditamos que Deus tem as rédeas da história da humanidade nas mãos. Nós acreditamos que este tempo que nós estamos vivendo, que tem tudo para ser um tempo em que as pessoas o olhem, o carreguem com grande pessimismo, seja um tempo profundo de nós escolhermos para o nosso futuro boas atitudes, bons comportamentos, que possamos aproveitar mais os abraços, os encontros, a vida de comunidade, as atividades eclesiais. Que no dia de hoje vocês possam renovar a fé de vocês num Deus que se comunica com a alegria dos homens. E lembrem-se, o Evangelho é sempre o anúncio de uma boa nova. Se preparem, porque tempos melhores virão. Deus abençoe a todos.